Olá, eu sou Vinícius Santos, fisioterapeuta e doutorando pelo programa de pós-graduação em fisioterapia da UFSCar. Irei apresentar o trabalho Relação entre o comportamento sedentário, nível de atividade física e desempenho físico de idosos durante a pandemia de Covid-19, estudo transversal, orientado pela professora doutora Aniele Takahashi. Então, já é evidente na literatura que o comportamento sedentário e o nível de atividade física têm relação direta com o desempenho físico de idosos. Contudo, ainda nos resta uma lacuna importante para entender como esses desfechos se relacionam durante a pandemia de Covid-19. Com isso, o objetivo desse estudo é avaliar a relação entre o comportamento sedentário, nível de atividade física e desempenho físico de idosos durante a pandemia de Covid-19. Para isso, realizamos um estudo observacional e transversal com idosos com deambulação preservada e participantes de um programa de exercício anteriormente à pandemia de Covid-19, o tempo em comportamento sedentário e o nível de atividade física, que foi expresso em número de passos, foram avaliados com a utilização do acelerômetro ActivePol 3 micro. As variáveis de desempenho físico compreendem a força de pressão manual, avaliada pelo dinamômetro hidráulico, a força de membros inferiores, avaliada pelo teste de sentar e levantar de 30 segundos, e a mobilidade funcional, avaliada pelo teste TUG. O teste de correlação de Pearson foi utilizado para avaliar a relação entre o tempo em comportamento sedentário e o número de passos com as variáveis de desempenho físico, e aquelas variáveis que apresentaram correlação significativa foi utilizado um modelo de regressão linear simples. Todas as análises foram realizadas utilizando o software SPSS e foi adotado um P menor que 0,05. Então, 42 idosos foram incluídos no estudo, com média de idade de 73 anos, sendo 88% do sexo feminino. Somente o número de passos apresentou correlação significativa com as variáveis de desempenho físico. E quanto à análise de regressão, o número de passos conseguiu predizer todas as variáveis de desempenho físico, apresentando um P significativo. E o número de passos conseguiu explicar de 14,2% a 17,9% da variância dessas variáveis. Então, concluímos relatando que somente o nível de atividade física apresentou relação com o desempenho físico de idosos após a interrupção de um programa de exercício durante a pandemia de Covid-19, e esses nossos achados sugerem que ele pode ser um preditor importante para o desempenho físico de idosos. Quanto às implicações, com base em nossos achados, realçamos a necessidade de políticas públicas de saúde que aumentem a prática de atividade física de idosos e de termos uma maior atenção sobre os efeitos do comportamento sedentário no desempenho físico de idosos. Então, finalizo aqui a apresentação e agradeço a todos que colaboraram na execução desse trabalho.